E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma das nossas análises dinâmicas. Hoje, a nossa missão é ir direto ao ponto e destrinchar um dos temas que são, ao mesmo tempo, os mais inovadores e os mais temidos da nova Lei de Licitações, a famosa 14.133. A gente vai conversar sobre a modalidade diálogo competitivo. O nosso objetivo hoje é pegar toda aquela teoria densa dos livros e manuais e transformar em um conhecimento super claro e estruturado, perfeito para você reter informação em altíssimo nível. Então, bora mergulhar nisso e entender como essa regra funciona na prática e, claro, nas provas. O nosso roteiro de hoje vai funcionar como um mapa mental bem rápido. Primeiro a gente fala do problema sem solução, depois quando utilizar, em seguida passamos pela fase de diálogo, depois a fase competitiva, as regras da comissão especial e a gente fecha com aquelas dicas de ouro para provas. Ponto 1. O problema sem solução. Para começar, vamos entender de cara o motivo dessa modalidade existir. Afinal, toda lei nasce para resolver uma dor real, né? Com o diálogo competitivo é a mesma coisa. Pensa num cenário prático. Imagina uma montanha gigante bloqueando o acesso entre dois municípios. Fazer um túnel tradicional não rola por causa do tipo da rocha. E a população está tendo que dar uma volta imensa. A administração pública sabe perfeitamente que tem um problemão de infraestrutura na mão. Mas, falando sério, ela não faz a menor ideia de qual é a melhor solução de engenharia para resolver isso. É para fazer uma passagem subterrânea com uma tecnologia inédita? Uma ponte estaiada lá por cima? Ou pensa na Receita Federal querendo criar um sistema de imposto de renda que seja totalmente revolucionário, mas sem saber os limites do que o mercado de TI consegue entregar hoje? É exatamente para esse tipo de beco sem saída que a nova lei trouxe uma resposta. Ponto 2. Quando utilizar o diálogo? O que eu acho fantástico aqui é como a lei cerca essa modalidade para ela não virar bagunça. Ela é, na real, uma exceção poderosíssima para situações muito específicas. A definição do artigo 6º traz palavras-chave que a gente precisa tatuar no cérebro. O diálogo competitivo serve para contratação de obras, serviços e compras, mas o pulo do gato é a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados através de critérios estritamente objetivos. O grande objetivo, desenvolver alternativas que resolvam aquele problemão e só depois os licitantes apresentam a proposta final. Para ficar bem claro, a utilização é super restrita. Não dá para usar diálogo competitivo para comprar papel ofício ou contratar serviço de limpeza, concorda? Ele é exigido quando a contratação envolve alguma inovação tecnológica ou técnica pesada, ou quando é literalmente impossível você pegar uma solução de prateleira no mercado e adaptar. É aquele cenário em que a própria administração não tem a menor condição de escrever as especificações no edital e precisa que o mercado pegue na mão dela para definir os requisitos técnicos ou até mesmo a estrutura jurídica e financeira do contrato. E essa frase do professor Egon Bockmann Moreira bate exatamente nessa tecla. O diálogo competitivo, que, aliás, veio importado lá da Europa, atua como um herói flexível para aqueles contratos públicos que são absurdamente complexos. Aqueles que não aceitam soluções fechadinhas, soluções herméticas de imediato, sabe? A essência do negócio é ir construindo a solução ideal durante o próprio procedimento da licitação. Ponto 3. A fase de diálogo. Bom, agora que a gente entendeu a teoria, vamos quebrar esse processo na linha do tempo. Diferente das licitações comuns, isso aqui é rigorosamente dividido em duas grandes etapas. E o primeiro número mágico que vocês precisam gravar é o 25. A administração solta um edital na internet falando das necessidades dela e tem que dar um prazo mínimo de 25 dias úteis. Atenção redobrada, são 25 dias úteis, não corridos. Esse é o tempo para o pessoal do mercado levantar a mão, manifestar interesse e sentar à mesa para começar a dialogar. E olha, aqui mora uma das maiores pegadinhas de prova. O edital vai colocar lá os critérios objetivos para selecionar quem vai participar. Se a empresa preencher esses requisitos, ela tem que entrar no jogo. Ponto. A administração não pode barrar ninguém por achismo ou motivo subjetivo. E durante o bate-papo, o sigilo é sagrado. Sob hipótese nenhuma, o poder público pode pegar aquela ideia de ouro do licitante A e repassar para o licitante B sem o consentimento dele. Concorrência super leal do começo ao fim. Ponto 4. A fase competitiva. O papo rola solto até que a administração bate o martelo e diz: é isso, achamos a solução que a gente precisava. Nesse exato segundo, a primeira fase morre e a história muda completamente de figura. O diálogo acaba formalmente, as gravações de todas as conversas são juntadas ao processo para garantir total transparência e o jogo vira competição pura. É aí que sai um segundo edital, só que agora com as especificações cravadas e com os critérios de quem vai apresentar a melhor proposta.
E para essa segunda fase, a gente tem o segundo número mágico que vocês não podem esquecer: 60. O prazo para essas empresas pré-selecionadas entregarem as propostas definitivas não pode ser menor que 60 dias úteis. De novo, 60 dias úteis. Afinal, é o tempo que essas empresas precisam para montar e especificar todo o escopo daquele projeto super complexo que eles acabaram de desenhar juntos. Tendo isso em mente, fica super fácil de organizar na memória. É como um bloco de montar. De um lado, a fase de diálogo, com um prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestar interesse. Do outro, a fase competitiva, com prazo de pelo menos 60 dias úteis para apresentar a proposta. Ter essa quebra visual salva a vida de qualquer um na hora de marcar um certo ou errado sobre prazos. Ponto 5. Regras da Comissão Especial. Mas vem cá, quem é que tem a responsabilidade de tocar uma licitação desse nível técnico? A lei não deixou isso bagunçado, não. O diálogo competitivo tem que ser conduzido por uma comissão de contratação que precisa ter, no mínimo, 3 servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Ou seja, terceirizado ou quem tem só cargo em comissão não entra nessa conta para fechar o número mínimo. E claro, como o nível técnico é insano, a lei permite contratar assessores externos, desde que eles assinem aquele termo de confidencialidade rigoroso para não vazar nada. Ponto 6. Dicas de ouro para provas. A gente chegou naquela parte de alto rendimento. O examinador, na hora da prova, adora tentar confundir a cabeça da gente misturando modalidades. A clássica das bancas, tipo o Sebrasp, é dizer que o diálogo competitivo é obrigatório para comprar bens comuns. Completamente errado. Bens e serviços comuns são a praia do pregão, que busca o menor preço para algo que já está ali, pronto na prateleira. O diálogo competitivo fica no extremo oposto, é para algo hipercomplexo, inovador e onde a solução está sendo literalmente criada do zero. Nunca misturem os dois. Então, para amarrar toda a nossa conversa hoje, pensem na linha do tempo completa. A gente começa com a divulgação do edital com os 25 dias úteis, rola o diálogo até fechar a solução. Logo depois, começa a competição, com o novo edital e os 60 dias úteis para as propostas. Aí vem a apresentação, o julgamento, a habilitação de quem ganhou, a fase de recursos e, finalmente, a homologação. Tudo redondinho para não ter discriminação e manter a concorrência justa. No fim das contas, o diálogo competitivo não é só uma nova burocracia. Ele é uma mudança de mentalidade. É o Estado assumindo que não sabe de tudo e chamando a inteligência do mercado para construir as pontes e sistemas do futuro. Entender as travas que a lei colocou para manter o sigilo e a concorrência limpa é o que faz a diferença entre saber só o básico e dominar a matéria. Pensem em quantas obras gigantes estavam travadas por falta de solução técnica e que agora podem sair do papel com essa flexibilidade. Muito legal, né? Esse foi nosso mergulho de hoje. Continuem revisando os prazos e aprofundando os estudos, e a gente se vê na nossa próxima análise.